Com relação à dúvida, eu gostaria aqui de dar uma sugestão para você. Ora, veja só, a dúvida para muitos, a dúvida ela é até benéfica, já para outros, ela já não é tão benéfica assim. Então veja que você ficar em dúvida ou estar em dúvida é relativo, mas para a maioria das pessoas, ao meu entendimento, a dúvida é um estágio onde você não consegue dar prosseguimento a, um, a uma ação, uma atitude, a uma linha de pensamento. A dúvida muitas vezes ela trava as pessoas. Então, gente, veja só, é importante você às vezes questionar a sua dúvida, porque quando você questiona a sua dúvida, isso aí pode acabar lhe ajudando muito a você decidir, a você pensar e repensar sobre essa dúvida, porque às vezes não tem essa necessidade de você ficar nessa dúvida, nessa insegurança ou nessa incerteza. Então tem muita gente que vive nas dúvidas. É uma pessoa que constantemente demonstra instabilidade. Então eu quero sim lhe ajudar, eu quero sim passar algumas sugestões para você, justamente sobre isso. Então você está em dúvida sobre um determinado assunto, sobre uma determinada mudança de vida, sobre um determinado momento da sua vida. Então eu peço que você pense, repense, dá uma analisada, veja se realmente você precisa ficar nessa dúvida. Então isso é muito importante, por quê? Porque muita gente ela não consegue dar prosseguimento porque está sempre em dúvida, não consegue ter uma opinião, não consegue ter uma tranquilidade, uma convicção para você decidir o que você quer. Então, gente, trabalhe isso, esse hábito muito importante de você questionar as suas dúvidas, porque às vezes a nossa mente, né, ela vai longe, né? Tudo aqui está no poder da mente. Então é importante. Então eu quero aqui dar algumas sugestões. Primeira coisa que eu acho importante você fazer quando você está em dúvida, inseguro e às vezes até gera uma perturbação em você, é você dar uma parada por um instante, dar uma parada por um instante, aquilo que você está fazendo, dá uma, né, desacelerada, procure um lugar reservado, um lugar tranquilo, vai pensar, né? Analise certinho qual é o nascedouro da sua dúvida, qual é o nascedouro dessa insegurança às vezes que você tem. Faça uma análise, questione essa dúvida, converse com ela, tenta conversar com essa dúvida, veja se realmente ela é necessária, ela estar dentro de você. Segundo lugar, muito importante também que eu vejo, é você, sabe, tem um momento com Deus. Ore a Deus, coloca isso, o teu coração, essa dúvida, essa ansiedade, ou talvez essa insegurança nas mãos de Deus. Faça uma oração simples do teu jeito, né? Da sua forma. A oração não tem regra, a oração não tem horário. Deus não marca agenda, horário com ninguém a qualquer momento. Mas sugiro você um lugar reservado, só você e Deus, longe dos movimentos, das pessoas. E você então, em segundo lugar, você coloque-se diante de Deus, peça ajuda a Deus. Ora a Deus, Senhor, eu preciso de ajuda. Se você chama Deus de Pai, Paizinho querido, me ajuda. Estou num momento de dúvida, estou num momento de insegurança, estou vivendo um momento de incerteza, preciso tomar uma decisão e não sei por onde começar. Então, é uma segunda sugestão. E a terceira sugestão imediatamente já retorne à sua atividade, não fica muito tempo, sabe, mastigando essa dúvida não, porque ela pode de fato te travar, certo? Então, em primeiro lugar, pare por um instante, vá para um lugar reservado, converse, dialogue com essa dúvida, veja se é necessário, ela está dentro de você. Segundo lugar, aproveite esse momento e faça a sua oração, fale com Deus, coloca isso diante de Deus. E em terceiro lugar, já retorne à sua atividade, foco no seu trabalho. Você lembra-se que você tem um controle, né, da sua vida. Você determina muitas coisas. A sua vida é sua. Por isso que fala, minha vida, sua vida, ela é sua. Então já retorne às suas atividades, foca no que você tem que fazer e confia em Deus. Confia que você já orou, confia que você entregou nas mãos de Deus, você já dialogou com essa dúvida e dá prosseguimento, tá? Claro, não estou dizendo que isso aqui vai funcionar com todos, mas tenho certeza que se você fizer isso, muitas coisas boas você vai conseguir observar, analisar
interpretar e certamente você vai conseguir sair de muitas situações difíceis, ok? Agora, gente, tem uma palavra bíblica também, sempre trago aqui uma palavra bíblica, um versículo bíblico, uma mensagem de fé, uma mensagem que possa, na verdade, te ajudar. Próprio Jesus disse, né, ali aos seus seguidores, à equipe dele, ao povo que andava com ele, gente de todas as classes, né, os discípulos, gente que tinha prazer de ouvir de Jesus, aprender de Jesus, sempre uma palavra inteligente, uma palavra simples, mas uma palavra que mudava a vida das pessoas. Então, certa vez ele disse, né, está lá no Evangelho de João: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Então, isso é importante a gente também ter esse conhecimento mínimo, que a palavra de Deus, ela traz conhecimento. A palavra de Deus nos ajuda muito, muito nas nossas decisões, no nosso dia a dia, principalmente quando a gente tem um momento de dúvida, um momento de incerteza da vida, um momento de insegurança, né? E como eu até falo muitas vezes, a dúvida chega a um ponto, a insegurança, a incerteza, que as pessoas ficam até um pouco perturbadas, né? Uma perturbação emocional, uma perturbação espiritual, isso atrapalha muito. Então Jesus, ele vai dizer: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Está lá no Evangelho de João, se eu não me engano, capítulo 14, não me lembro mais o versículo. Mas, gente, então o que é isso? O que é não perturbar o vosso coração? Significa o quê? Que para você não deixar o seu coração ficar o quê? Inquieto. Não deixa que esse momento ou essa, vamos dizer assim, essa insegurança, essa inquietação, essa perturbação, ela vem o quê? Crescendo, crescendo, e vai o quê? Vai ali meio que afogando, né? A sua vida. Então, é importante, se Jesus está dizendo, é porque é uma verdade. Ele diz que ele é a verdade, Jesus é a luz, Jesus é o caminho. Então, se tem algo que você e eu podemos confiar, é na palavra de Deus. Ah, eu posso confiar nas pessoas? Claro que você pode confiar nas pessoas. Ah, eu posso ouvir as pessoas, eu posso ouvir aí um orientador, uma pessoa que tem uma palavra de um bom conselho, eu posso ouvir alguém que realmente eu gosto, confio. Claro, você deve ouvir as pessoas. Nós somos seres comunicáveis, a gente constantemente precisa de orientação, a gente precisa conversar, falar com as pessoas. E isso é muito bom, mas principalmente a palavra de Deus é uma palavra diretiva, objetiva, é uma palavra que ela traz entendimento para você, ela traz calmaria no seu coração. Então, se Jesus está falando, olha, não se turbe, perdão, o vosso coração, credes, né, em Deus e credes também em mim, é uma palavra para você. Ó, pega ela, segura ela. Então, isso é muito importante, gente, nós observarmos isso, que às vezes na simplicidade das coisas nós encontramos as respostas, certo? Então, você está na dúvida com relação a alguma coisa, sabe? Converse com essa dúvida. Será que ela é necessária dentro de você? Será que é para tanto que às vezes está tirando o seu sono, sua paciência, tirando sua paz, né? Em segundo lugar, faça teu momento com Deus, ore, seja você, qual a sua religião, seja, você chama de reza, de uma prece, de uma oração, seu momento com Deus é você e Deus. Então isso é muito importante, ok? Então, muita gente, veja só, eu me lembro na palavra de Deus, nas histórias bíblicas, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, tem muitas histórias que nós observamos lá de gente que ficou perturbada, gente que teve muitas dúvidas, gente que passou por momentos de incertezas, de dificuldades, né? Então isso não deixa que a sua dúvida, a sua inquietação se torne uma perturbação, ok? Então veja que os níveis, né, eles vão subindo. Se a gente não cuidar logo disso, se a gente não tratar isso, se a gente ficar deixando as coisas com o passar do tempo ir nos afligindo, você pode se tornar sim uma pessoa perturbada, uma pessoa perturbado. Eu me lembro, por exemplo, está lá na palavra de Deus, a história de Esaú e Jacó,
dois irmãos gêmeos e Jacó ele engana Esaú, né? Ele, entre aspas, rouba a bênção do irmão, da primogenitura, engana, e aquilo ele fez um mal muito grande contra o irmão dele, né? Enganou o pai também, e ele ficou tão perturbado que ele teve que fugir, ele não teve condições de morar mais, nem com o pai, nem com a mãe, nem com o irmão, e durante muitos anos ele era uma pessoa insegura, perturbado. Por quê? Porque coisas erradas, muitas vezes, que a gente faz na vida, ela traz sim perturbação na vida de muitas pessoas. Depois Deus restaurou, mudou a vida de Jacó, mudou até o nome dele, né? De Jacó passou a ser chamado Israel, príncipe de Deus, mas ele também, né? Ele teve que ter um particular com Deus, ele também teve seu momento o quê? De abrir o seu coração a Deus. Então isso é importante. Às vezes uma perturbação que a pessoa está, às vezes uma inquietação, é porque coisas precisam ser consertadas na vida, e aí é só você e Deus, ok? Me lembro também da história de Saul, né? Era para ser um grande rei de Israel, e Saul, na verdade, ele foi um péssimo rei, um péssimo rei. Ele se voltou contra Davi, teve inveja de Davi, né? Não obedecia mais a Deus, não tinha mais intimidade com Deus, e certa vez ele ficou tão perturbado, gente, que ele foi buscar uma palavra, uma ajuda de uma feiticeira, de uma bruxa. Está lá na Bíblia, está lá na palavra de Deus, se eu não me engano, está lá em 1 Samuel, se eu não me engano, 28, alguma coisa assim, não me lembro o versículo, tá? Mas esse cara também tinha tudo para ser uma bênção, mas ele fez tanta coisa errada, decisões erradas na vida. Ele era muito impetuoso, ele tomava atitudes sem pensar. Então isso acontece, muita gente que toma muitas atitudes na vida sem, sabe, buscar sabedoria, um entendimento, analisar com calma, né? E principalmente buscar a ajuda de Deus, a pessoa entra em perturbação. A pessoa entra em perturbação, e aí o pior ainda, às vezes vai buscar ajuda em coisas erradas. Tem outro também, lembra na Bíblia, Judas, aquele que traiu Jesus, por 30 moedas de prata. 30 moedas de prata, está lá no Evangelho. Se não me engano, Mateus 27 está lá. Não lembro também o versículo, gente. Às vezes o livro, ou qual Evangelho eu lembro, às vezes até o capítulo, mas o versículo agora não. Mas eu sei que é Mateus 27. Judas, ele ficou tão perturbado, ele viu a tamanho, né, do erro que ele cometeu, e ele ficou perturbado. Ele quis devolver as moedas, né? Ele viu o que ele fez, né? Traiu Jesus e tal, tentou devolver as moedas, o pessoal não quis, falou: não, essa moeda aí é sua, a gente pagou para você trair, você é um traidor, você se vira agora. Ele largou as moedas para lá e depois ele foi para o suicídio. Então, gente, é assim, muita gente acaba tomando assim essas atitudes erradas. Então, assim, são coisas que a gente vai aprendendo na palavra de Deus, vai aprendendo na vida, ok? Então, você está na dúvida, cabeça fria, ok? Converse com você mesmo, converse com a sua mente, veja se é necessário você estar nessa dúvida, nessa inquietação, nessa perturbação. Segundo lugar, vá para um lugar reservado, fale com Deus, tenha o seu momento com Deus, abre seu coração, se for necessário, até chore na presença de Deus. Não tem problema nenhum você chorar, isso é muito bom. Seja apenas sincero, sincera com Deus. E em terceiro lugar, gente, já coloque sua cabeça para funcionar, você já conversou consigo mesmo, já conversou com Deus, está confiante agora em Deus, e volta ao seu trabalho, volta ao seu foco. Você tem o controle sim, Deus lhe dá sabedoria, Deus lhe dá capacidade para você prosseguir, amém? Confia no Senhor todos os teus caminhos, em todos os teus caminhos você confia ao Senhor, está na palavra também, ok? Então são aí sugestões, não deixa nada virar uma perturbação. Citei para você aqui diversos personagens aí que às vezes por erros da vida, por falta de sabedoria, de uma boa orientação, as pessoas realmente têm muitos erros que levam a pessoa a se tornar uma perturbada, um homem perturbado, uma mulher perturbada. Não deixa que isso aconteça com você, amém? Deus tem o melhor para você. Com certeza você vai conseguir sempre superar suas dúvidas, sempre ter a melhor escolha, sempre prosseguir de forma correta e ser uma pessoa de paz, você com Deus, ok? Você me conhece, eu sou Alexander Lima,
Peço que você se inscreva sempre nos nossos canais aí, principalmente no YouTube, dê um like, se inscreva, nos ajude aí a esse canal crescer, e o intuito nosso aqui é ajudar as pessoas, ok? E trocando ideias, nossas experiências, aquilo que Deus tem nos proporcionado, aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, nós queremos compartilhar, ok? Então, olha, um grande abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau!